Fala pessoal do vestibular noite, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou fazendo agora um vídeo separado do pessoal da manhã, porque a gente terminou aquela frente 2 e no da manhã eu vou para a frente 4 com vocês, ficou faltando a frente 1. Então esse vídeo é para a frente de matemática 1 para o pessoal do vestibular da noite. Nada impede ninguém de assistir esse vídeo, é óbvio, está até no público. Então eu vou fazer com vocês esse vídeo, vou deixar ele no canal, depois a gente entra em algum horário com uma live para a gente tirar a dúvida, ok? Então, lá na matemática, livro 1, ainda é o livro 1, tá ok? Não está aparecendo para vocês. A minha imagem está inclusive nessa posição, que é para não atrapalhar a resolução de alguns exercícios aí durante a aula, ok? Então mudei um pouquinho, né? Passei do papel para essa parte do PowerPoint, está um pouco melhor, está mais digitalizado, está bem explicadinho também, tá ok? Conforme a gente for fazendo a aula, eu vou estar explicando para vocês. Então vamos lá, gente. Da nossa aula, a gente vai estar na matemática 1, tudo bem? Matemática 1 do livro 1, a aula 1. Qual vai ser o título da nossa aula, então? A nossa aula vai ser sobre razões e proporções, um assunto muito tranquilinho, bastante tranquilo. Em geral, fala de razões e proporções, já lembra de regrinha de 3, não é só isso, é claro, mas com certeza vai remeter a isso, embora hoje a gente vai trabalhar mais especificamente com essa questão de razão e proporção, ok? Então vamos entrar no nosso assunto e explicar o que vem a ser, no caso, uma razão, depois o que é uma proporção. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quando a gente fala de razão é a comparação de duas grandezas, que no caso elas podem ser ou não de mesma natureza, geralmente de mesma natureza, mas nada impede também que essas duas grandezas sejam de naturezas diferentes. O que é uma grandeza? A grandeza é qualquer coisa que você possa colocar um valor, atribuir um valor numérico, por exemplo, comprimento, área, volume, capacidade, etc. Então isso são grandezas, tá? Então uma razão nada mais é do que uma comparação entre duas grandezas. Então, por exemplo, uma grandeza A comparada com uma grandeza B, que gera aí um quociente, né? Gera um quociente. Esse quociente pode ser decimal, pode ser inteiro. Você pode, inclusive, geralmente se faz isso, você mantém a razão na forma racional, na forma de fração. Então, geralmente se mantém desse jeito. Então, vamos dar um exemplo bem clássico e bem simples aqui. Em uma sala de aula há 15 alunos. O que são esses 15 alunos? É o total. Sabe-se que 10 são meninos e 5 são meninas. Aí eu pergunto qual é a razão entre meninos e meninas. Cuidado com essa forma aqui de pergunta, porque sempre vai ter que ser respectivamente a maneira como aparecer no enunciado. Eu quero saber a razão de meninos para meninas. Então naquela sala de aula tem 10. Então esse primeira fala vai ser o número de cima. Já vou explicar quem que é quem aqui, tá ok? O segundo número é o valor das meninas, que no caso vai para baixo, que é o número 5. Como é que a gente nomeia isso aqui primeiro? Isso aqui não é uma fração, tá? Não é uma fração. Isso aqui é uma razão. Mas professor, como é que eu vou saber quando é fração e quando é razão? Pelo enunciado do problema você vai saber. Então a leitura disso daqui não é 10 quintos. A leitura disso daqui é 10 está para 5. 10 está para 5. Posso simplificar a minha razão? Pode. Se eu simplificar por 5 em cima e embaixo, eu vou obter 2. Como eu falei, posso deixar na forma de um número inteiro, um decimal, ou a gente deixa na forma de fração mesmo, que é 2 para 1. O número de cima chama-se antecedente. O de baixo chama-se consequente. Isso aqui não é fração. Se isso aqui fosse uma fração, era 10 quintos, era numerador e denominador. Seria uma fração imprópria. Isso daqui é uma razão. Antecedente, consequente. 10 está para 5. Ok? Qual que é a diferença mais básica e trivial entre razão e fração? A fração, ela é a parte
em relação ao todo. Na fração, o numerador é a parte, o denominador é em quantas partes eu dividi o total. A razão é a comparação entre duas coisas, duas grandezas. Então ela não se refere ao todo necessariamente. O todo, na verdade, aqui é 15. Perceba que em momento nenhum apareceu 15, exceto pela somatória. Mas como a gente simplificou, aqui na verdade a somatória dá 3. Então cuidado que razão não é fração. Funciona muito similar, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo significado matemático. Tá? Não vai tentar fazer fração com razão que vai dar errado. Aplique-se basicamente as mesmas regras. Posso simplificar? Pode, sem problemas nenhum. Ok, até aí, gente? Indo adiante. O que é uma proporção? A proporção é uma igualdade entre duas razões. Então tem aqui, ó, uma razão A está para B. Tem uma outra razão que é C está para D. Quando eu comparo, igualo, né, na verdade eu igualo essas duas razões, eu crio o que nós chamamos de proporção. E nós aplicamos a relação fundamental, teorema fundamental, lei fundamental da proporção, conforme você queira chamar, que é a famosa multiplicação em x, né? O A multiplica o D e dá o mesmo resultado do B multiplicando o C. Esse cara aqui chama-se extremo junto com D, né? São A e D são os extremos, ok? B e C são chamados meios. Então, começo e fim, né, da proporção, extremos. O que está no meio chama-se meios, literalmente falando. Então, a lei fundamental, o teorema fundamental da proporção, diz que a multiplicação dos extremos é proporcionalmente igual à multiplicação dos meios, ok? Um outro exemplo. Essa aqui está com cara de regrinha de 3, sim, está com muita carinha de regrinha de 3, basicamente, né? Um exemplo. 10 tijolos pesam 7 quilos. Quantos quilos pesará, né? Quanto pesará 25 tijolos? Então eu fiz aqui uma proporção, ó, juntando os grupinhos. Eu fiz que 10 tijolos está para 10, está para 7, ou seja, 10 tijolos pesam 7 quilos. Esse igual a gente lê assim como 25 está para x. Então, ó, 10 está para 7, assim como 25 está para x. Aplica a relação fundamental, né? Multiplicação dos extremos é igual a multiplicação dos meios. Passo para lá dividindo, ou seja, o peso de 25 tijolos vai ser igual a 17,5 kg. Resolvemos isso por proporção. Só eu queria resolver por regrinha de 3, dá na mesma. Dá? Porque a regrinha de 3 nada mais é do que uma proporção. Tudo bem? Ok, até aí facinho, né, gente? Então, razão, comparação de duas coisas, proporção, igualdade de duas razões. Perceba que agora a gente vai passar para a porcentagem, que é tudo correlacionado com razão e proporção. A porcentagem, né, P% é a mesma coisa que P sobre 100. É uma fração centesimal, é a centésima parte de um valor qualquer. Então, quanto é 20% de R$300? Então, 20% de 300. O 20% é literalmente falando 20 por 100. O D vira vezes, o 300 é o meu todo, o meu total aqui. Tá? Aqui eu estou falando sim de uma fração. Aqui não é uma razão, aqui é uma fração. Esse 20 sobre 100 é a mesma coisa que 0,2, ou se quiser, pode multiplicar e depois dividir por 100 sem problemas nenhum. 0,2 vezes 300 dá R$60, ou seja, 20% de R$300 é igual a R$60, tá? Tudo bem até aí? Joia, é facinho, isso aqui para a gente relembrar. E aqui um assunto importante que a gente tem também, né, que é a questão da escala. Isso aqui o Enem cobra muito, isso daqui juros também, porcentagem também, claro. E a escala cai bastante. Embora seja um assunto bastante simples, tem uma confusãozinha que o pessoal faz, com questão de confundir escala na linearidade, na área e depois no volume, tá? A gente vai explicar isso aqui, é muito tranquilo também. Então vamos lá, o que é uma escala? A escala é a comparação de uma medida que a gente chama de desenho ou modelo, né? O meu modelo, a minha maquete, o meu desenho, o meu protótipo, que seja, qualquer coisa que seja em escala menor, em relação àquilo que é o objeto real. Então a escala é o desenho, é o tamanho do desenho dividindo pelo correspondente dele,
lá no objeto real. Mas como assim correspondente? Se eu estiver falando de altura, né, eu tenho o desenho, sei lá, de uma caixa retangular. Se eu estiver me referindo à altura do desenho da caixa, eu tenho que comparar ela com a altura da caixa real, né, porque tem altura, tem largura, tem comprimento, etc. Então é isso daí. É uma razão, no caso, né, uma razãozinha. Ela aparece geralmente nesse formato aqui, tá? E quando eu quero passar do modelo, né, do desenho para a realidade, eu faço a multiplicação pela escala. Geralmente aqui na frente vai ser 1 também, pode ser 2. E aí se for 2 você divide por 2 os dois lados aqui da escala. E você vai obter um decimal sem problema nenhum, se for o caso. Se for 3, divide por 3 e assim sucessivamente. Geralmente a gente trabalha com 1 aqui. E quando eu quero passar da realidade para o modelo, eu quero encolher o desenho, é óbvio que eu vou dividir pela escala. Então um exemplozinho bem facinho. No mapa, né? Em um mapa, desenhei uma linha reta lá e apareceu que a medida da linha reta entre duas cidades no mapa é 15 centímetros. Qual que é o tamanho real da distância entre essas cidades, sendo que a escala do mapa é 1 para 1 milhão. Então, primeira coisa, a unidade. Gente, isso aqui é um dos maiores fatores de erro, é pensar na unidade. Se eu estou falando que meu mapa mediu, no mapa, né, medir com a régua 15 centímetros, então toda essa escala está em função de centímetro também, tá? Já que é a única unidade que aparece. Então se a escala é 1 para 1 milhão, lembrando que a escala sempre é o desenho em relação à realidade, então a cada 1 centímetro que eu encontro no desenho, na realidade, na estrada, lá em linha reta no mundo real, eu encontraria 1 milhão de centímetros. Então o que a gente precisa fazer aqui? Eu quero saber o tamanho real, ou seja, eu quero passar do modelo para a realidade. Então eu tenho que pegar o valor encontrado no modelo, que é 15 centímetros, e vou multiplicar ele pela escala, como aqui é um elemento neutro, aqui no caso multiplicar por 1 milhão. Então vai ficar 15 vezes 1 milhão, que vai dar aí 15 milhões de centímetros. Como a gente quer esse cara em metros, tira 2 zeros daqui, isso aqui é linearidade, escala linear. Isso aqui vai dar 150 mil metros, ou seja, 150 quilômetros se fosse o caso. Super fácil, super tranquilinho, ok? Até aí, se eu pulei alguma coisa da apostila é porque a gente vai rever depois, ou é suficiente você dar uma lidinha na teoria, que se não falha a memória, eu pulei juros. Juros nada mais é do que a aplicação da porcentagem. Então é uma coisa bem decorrente no caso, ok? Próximo assunto nosso agora vai ser resolução dos exercícios. Eu vou ficar nos exercícios de fixação. Eu tentei fazer a melhor descrição possível aqui das etapas para vocês poderem acompanhar. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que senhor, eu queria resolver por regrinha de 3. Fique à vontade. Só que a aula de hoje é razão e proporção. A gente vai resolver por razão e por proporção. Então vamos lá, da UERJ. Na imagem da etiqueta informa-se o valor pago por 0,256 kg ou 256 gramas de peito de peru. O valor em reais de 1 kg desse produto é igual a... Então aqui percebam que eu não tenho na etiqueta eu não tenho preço por quilo, né, de 1 quilo. Eu só tenho a pesagem e o valor pago. Então a primeira coisa importante, a minha razão que eu vou criar valor pago e pelo peso. Então eu vou fazer a comparação do valor que eu paguei pelo peso de produto adquirido, ok? Outra coisa importante que é que eu estou trabalhando com vírgulas, né? Eu estou trabalhando com casas decimais sem problemas nenhum, mas se eu puder facilitar a minha vida e eliminar essas casas decimais é melhor. Então eu vou passar quilograma para grama. Então se isso aqui é 0,256 kg, é a mesma coisa que 256 gramas. Como eu quero o preço de 1 kg, 1 kg é igual a 1000 gramas. Ok até aí? Tudo bem? Então agora fica fácil, eu vou aplicar a proporção. Ou seja, valor pago pelo peso. R$ 12,80 foi pago em 256 gramas. Eu vou pagar um valor X em
1000 gramas, que é 1 quilo, ou seja, R$ 12,80 está para 256 gramas, assim como X reais estará para 1 quilo ou 1000 gramas. Aplico a relação fundamental da proporção, que é fazer a multiplicação em X. Multiplicação dos extremos é proporcionalmente igual à multiplicação dos meios. Então vou deixar o X já localizado à esquerda. X vezes 256 é proporcionalmente igual a R$ 12,80 vezes 1000. Multipliquei por 1000, elimino as casas decimais aqui. Vou passar esse cara para o outro lado na forma de divisão, realizando essa incrível divisão, que dá para ver que esse cara aqui, se você pegar o 128, é a metade disso aqui, né? Então vai dar 50 reais, portanto, alternativa letra D. Muito tranquilo, não é só tomar uma informação de sempre. Tomem cuidado com a questão das unidades. Como eu falei, um dos fatores de maior índice de erro é não saber trabalhar a unidade. Mistura quilo com gramas e aí erra. Ok? Tudo bem até aí, gente? Muito fácil, muito tranquilo essa primeira parte, né? Vamos para o próximo exercício. Lembrando vocês que é o livro 1 da Matemática 1, aula 1. É 1. Então vamos lá, exercício 2, exercício do Enem, como sempre, um pouco de enunciado. Não saiam desprezando os enunciados, porque muitas das vezes algumas informações do enunciado são necessárias para poder resolver o exercício. Então vamos lá. Uma cooperativa de radiotáxi tem como meta atender em, no máximo, 15 minutos a pelo menos 95% das chamadas recebidas, que recebe, né? Porcentagem aqui misturado com razão no caso, né? O controle dessa meta é feito ininterruptamente por um funcionário que utiliza um equipamento de rádio para monitoramento. A cada 100 chamadas, aqui ó, total de chamadas, 100, 200, ou seja, a cada 100 chamadas, ele registra o número acumulado. Então tomar cuidado com isso aqui, ó, acumulado de chamadas que não foram atendidas dentro do prazo de 15 minutos. Ao final de um dia, a cooperativa apresentou o seguinte desempenho, tá? Que é essa tabela bonita que está aqui no meio nosso, que ela é composta por total de chamadas, 100, acumulativo isso aqui, tá, gente? Chamadas acumuladas, então 100, 200, até o total do dia. O total do dia foi 482 chamadas. A mesma coisa aqui, ó, acumulado de chamadas não atendidas. Nas primeiras 100 não atenderam 6. Aí quando completou 200 deixaram de atender mais 5 chamadas, perceberam? 6 mais 5 dá o 11 daqui. Depois quando acumulou 300 deixaram de atender aquelas 11 e mais 6 de novo. Então aqui acumulou 17 e assim sucessivamente. A pergunta do exercício: esse desempenho mostra que nesse dia a meta, que meta que é essa? A meta de atender pelo menos 95% das chamadas no intervalo de no máximo 15 minutos. Ou seja, eu tenho que verificar, aqui são as chamadas não atendidas no prazo. Eu tenho que verificar em qual momento isso aqui atinge 95%. Agora olha que fácil. Tem as alternativas aqui do lado, né? Nas 100, 200, 400 ou ao final do dia. Como isso aqui está sempre de 100 em 100, que eu tenho um total aqui que eu tenho que atender pelo menos, né, no mínimo 95, fica claro que de 100 eu tenho que atender 95 chamadas em até 15 minutos e automaticamente eu só posso permitir que 5 chamadas não sejam atendidas. Já percebo que aqui não foi atingido, tudo bem? Aí como isso aqui é acumulativo, aqui deveria ser 10, porque como eu estou andando de 100 em 100, o acúmulo de não atendimento também, que daria para caber no 95%, seria acúmulo de no máximo 5 em 5. Percebem isso que eu estou dizendo? Então aqui deveria ser 5, daqui para cá mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5, já que eu estou andando de 100 em 100, com exceção desse último dado registrado aqui. Então percebam que aqui, ó, eu não atendo, que aqui eu tenho 6. Como eu quero 90% de 100, 95% de 100, eu só tenho um limite de 5 chamadas que eu não posso atender. Daqui para cá, aqui atendeu, senhor, atendeu. Só que atendeu se eu fosse olhar o tempo individual, mas isso aqui é acumulativo. Então 5 daqui com 5 daqui, que seria o ideal,
ou 95% de 200 me dá 10. Não, no acumulado eu não atendi. 95% de 300 me daria 15. Também não consegui atender. E 95% de 400 me daria 20. Eu não consegui atender. Aqui eu tenho que ver quanto que representa 95%, que é a meta, de 482. Então, o que foi feito é isso. Ó. As alternativas, né? Aqui no caso, a solução utilizada foi fazer as chamadas atendidas e verificar quantos por cento as chamadas atendidas, né, corretamente. Então, o que é a chamada atendida? O total menos o acumulado que não foi atendido. E verificar quantos por cento que esse cara representa do total. Então, ó, no primeiro momento, foram atendidos 94, já que 6 não foi atendido. Isso representa 94 de 100, mesma coisa que 94%. Que sem nenhum problema, né? A gente já viu que as não atendidas ultrapassaram 5%. Acumulado 200 chamadas, não teve 11, então 189. 189 é quantos por cento de 200? É 94,5. Ok? 300 chamadas, que é o terceiro momento, não foram atendidas 17, então as que foram atendidas dentro do prazo foram 283. 283 representa quantos por cento de 300? Divide por 300 e multiplica por 100. Dá 94,3. Não conseguiram chegar na meta. 400 menos 21, né, que é o quarto momento aqui, foram atendidas 179. 179 representa quantos por cento de 400? Faz a divisão e multiplica por 100. Obtém esse resultado, multiplica por 100, dá isso daqui. Ok? E por fim, 482 chamadas. Tira 24 que não foi atendido. Me sobra isso. Isso representa quantos por cento do total? 458 dividido pelo total, que é 482, dá exatamente 0,95 multiplicado por 100, que é porcentagem, dá 95%. Ou seja, foi atendido no final do dia. Ok? Ou simplesmente faria isso daqui. Aqui eu já sei que não foi atendido por causa da regrinha de 95%. Aí eu tenho que ver se esse 24 representa 5% disso, que é óbvio que vai representar, a gente acabou de ver aqui. Tudo bem, gente? Bem tranquilinho, um exercíciozinho de porcentagem, os cálculos aqui estão feitos da maneira simplificada. Qualquer dúvida que vocês tiverem na nossa live ou pelo meu contato, vocês me vão dizer, senhor, como é que foi feito esse cálculo aqui? Se você tiver com dificuldade nisso, manda para mim lá depois a mensagem que eu estarei retornando para você. Só tem um pouquinho de paciência, que tem bastante mensagem. Ok, até aí, gente, bem tranquilo esse exercício. Próximo, a resposta aqui, letra E. Próximo exercício, o que nós temos aqui? Da Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, no caso, Fundação Getúlio Vargas, aqui que a gente tem o 3 de fixação, tudo bem, gente? 3 de fixação. Esse daqui é um exercíciozinho um pouquinho mais trabalhoso, não é difícil, mas ele é mais trabalhoso um pouquinho. Duas velas do mesmo tamanho, tá? São acesas ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo instante. A primeira vela se consome totalmente em 4 horas. A segunda vela em 3 horas. Ou seja, a vela 2 queima mais rápido do que a vela 1. A vela 1 demora mais tempo para queimar. Suponha que cada uma das velas seja consumida a uma velocidade constante, ou seja, não tem aquele negócio de aumentou e diminuir a velocidade de consumo delas, ela vai queimando normal. Após serem acesas, o tamanho da primeira vela será o triplo do tamanho da segunda vela, decorridos horas e minutos. Então, primeira coisa é entender o que o problema está dizendo para a gente. Ó. O que a gente tem no problema é essa situação aqui. Primeira coisa é entender que o problema está mostrando para a gente. Duas velas, vela 1, vela 2, vela azul, vela vermelha, sei lá, laranja, né? Parecendo laranja. Duas velas de mesmo tamanho. Tamanho inicial das velas, X. Professor, eu poderia colocar um número ao invés de uma letra, uma incógnita, uma variável aqui? Pode. Se você quiser, coloque. De repente, vai te ajudar. Tá? Sem problema nenhum. Tá? Você pode pressupor um tamanho para essas velas aqui.
Que tamanho que seria legal para pressupor? Gente, depende um pouquinho do tipo de exercício. Você não está trabalhando aqui com horas e minutos, não é isso que você está trabalhando? Você sabe que o negócio aqui consome em 4 horas, o outro negócio consome em 3 horas, põe um múltiplo de 60. Você tem já que você vai trabalhar com minutos, um múltiplo de 60, de forma que você consiga consumir aí em até 4 horas. Então, por exemplo, eu vou botar 120. Tá, mas não é 4 horas, não são 4 horas aqui. Sei lá, de repente 240 milímetros, centímetros, não sei. Tá? Por isso que a gente chamou de X. Mas se você quiser, eu queria, porque eu acho mais fácil de trabalhar com números, sem problema nenhum, tá? Se você se sentir mais seguros, sem problema nenhum. Então, voltando aqui, uma velinha tem tamanho X, a outra também tem o mesmo tamanho X. Quando passar um determinado tempo T, o que tem que acontecer com as velas? A primeira tem que estar, que a primeira demora mais para queimar, então essa aqui vai acabar mais rápido, é óbvio. Tem que estar com o triplo de tamanho da segunda, ou seja, as duas começam com tamanho X, mas aí vai queimar, esse X não vai ser mais o mesmo durante o tempo de queima das velas. Então o tamanho que eu vou dar para a primeira vela, que eu vou chamar de X1, tem que ser igual ao triplo do tamanho da segunda vela, que vai ser um X2. Tudo bem? É isso que o problema está querendo falar para a gente. Então, vamos lá. Estamos trabalhando com horas, mas percebam que as respostas elas estão em minutos. Não tem problema nenhum deixar em hora, tá, gente? Só que vai dar número decimal, ou você vai trabalhar com número fracionário. Eu preferi trabalhar com números já na forma de minuto. 4 horas é 240 minutos, 3 horas é igual a 180 minutos, tá? Eu optei por fazer isso. Agora essa parte aqui é a parte mais enjoadinha. É o tamanho da vela. Qual que vai ser o tamanho da vela? Está em função do tempo. Percebem? Quanto mais esse tempo passa, menor fica a vela. Então, o tamanho da vela vai ser igual ao tamanho inicial, X, menos. Por que menos? Porque essa vela vai diminuir de tamanho, então ela vai perder material, ela vai perder tamanho dela aqui. Menos o que? T sobre 240. Esquece um pouquinho esse X por enquanto. O que é esse T sobre 240? É a fração gerada pelo tempo em relação ao tamanho total que demora para a vela se consumir. Como assim, professor? Qual que é a metade de 240? Não é 120, né? 2 horas? Percebe-se que se eu colocar aqui 120 no lugar do T, 120 dividido por 240 não dá 1 sobre 2? Não é isso? Aí a equação não vai ficar x menos a metade de x, x menos a metade de x vai dar metade de x. Então percebe-se que quando passou metade do tempo de queima da vela, o tamanho da vela 1 vai ser a metade do tamanho dela. Então esse T sobre 240, por que 240? Porque é o tempo máximo de queima. Então é uma fração do total, por isso que é fração, não é razão, que é a parte do todo em relação ao tamanho total dela. Tomara que tenha ficado claro essa explicação na live. Então vamos recapitular esse pedaço aqui, que é a parte mais enjoadinha. O tamanho da vela é o tamanho inicial dela menos, o quanto que ela perde em função do tempo. Perceba que essa variável é igual a essa, então na verdade acaba servindo para somar. Quando passar 1 minuto, ela perdeu 1/240 avos do tamanho dela. Quando passar 2 minutos, ela perdeu 2/240 avos do tamanho dela. Quando passarem 10 minutos, ela perdeu 10/240 avos do tamanho dela. É como se o tamanho dela total fosse 240. Tá? Porque quando chegar em 240 minutos, são 4 horas, que é o tempo total de queima, vai ficar o quê? 240 sobre 240, que dá 1. Vai sobrar só o x aqui. X tira x, dá 0, ou seja, a vela terminou de se consumir. À medida que eu aumento esse tempo, eu diminuo esse tamanho. E a mesma regra a gente aplica para a outra, só que no caso da outra,
a gente vai fazer o seguinte, sobre 180. Por que sobre 180? Que é o tempo máximo de queima dela. Então isso aqui é a fração do tempo de queima. Quando esse T, que o T é igual para as duas, perceberam? O T é o mesmo tempo para as duas velas. Então o que acontece é que essa aqui se desgasta mais rápido, por isso que o denominador aqui é menor. Então, ó, quando esse T aqui chegar em 208, esse T chegar em 180, fica 180 sobre 180 que dá 1, vai sobrar só o X. X menos X dá 0, ou seja, a vela 2 ela se consumiu totalmente. Perceberam que esse cara aqui, na verdade, é a fração do total do tempo? Ou, se você preferir, é como se eu tivesse chamado essa vela aqui as duas velas, né? No caso, só não posso falar que essa aqui tem 180 milímetros, essa aqui tem 240, porque elas não teriam o mesmo tamanho. Então, por isso que a gente usa em relação ao tempo, tá ok? O tempo total de queima, a fração do tempo total de queima vai dar para mim o tamanho da vela. Ok, até aí? A parte mais chatinha é essa daqui. Pronto, agora ficou fácil. Entendido isso, que eu espero que vocês tenham entendido, o que a gente quer não é isso aqui, que a vela 1 tem o tamanho 3 vezes o tamanho da vela 2, o triplo do tamanho da vela 2. Então a vela 1, tamanho da vela 1, x1, 3 vezes o tamanho da vela 2, x2. Então quem é a vela x1? Qual é o tamanho da vela x1? x1 é x menos tx 240, está aqui. Igual a 3 vezes o tamanho da vela 2 em relação ao mesmo tempo corrido. O tamanho da vela 2 em relação ao tempo é x menos tx 180, está aqui. Isso aqui é um elemento composto, tem que pegar e fazer parênteses. Aplico a distributiva aqui dentro, aplico a distributiva, vai ficar 3x e vai ficar 3 vezes o 180 aqui, perceberam? Apliquei a distributiva. Esse 3 vai cortar com esse 180, então vai ficar a primeira vela está aqui, a segunda vela está aqui, ó. 3 dividido com 180 aqui, sobra 60 embaixo. Ok, até aí? Agora percebam o seguinte. Esse cara tem TX. Esse cara do outro lado da igualdade, lá no outro membro, tem TX. Então eu vou deixar todo mundo que tem TX de um lado só e todo mundo que é apenas X para o outro lado. Então eu passo esse cara que é o menos 60 vai para lá positivo. E esse X que era positivo vem para cá negativo. Tá aí tudo bem? Então eu passei esse para lá da igualdade, passei esse X para cá. Tenho essa situação agora. Pronto, aqui eu vou subtrair, vai dar 2x. Aqui eu vou ter que fazer um MMC. Então tá aqui, ó. O MMC desse pedaço aqui, 240, que no caso é múltiplo de 60. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vai dar 4tx. 240, 240 dá 1, dá tx. Do outro lado, 3x menos x me dá o 2x que está aqui. Dá para somar esses caras aqui? Sim, dá para somar. Por que isso aqui está aqui, gente? Pera aí, eu esqueci de apagar isso aqui, pessoal, perdão. Isso aqui vocês têm que apagar. Tá? Desconsidera essa parte aqui, ó, rabisca isso daí depois, tá? Desculpa. Tá? Isso aqui tá, que eu tinha somado aqui em vez de subtrair, esqueci de apagar. Tá? Então desconsidera essa parte aqui, por favor. Desconsidera isso. Tá? Desculpa que a gente sempre tem um errinho ou outro aí. Tá? Pula essa parte e vem pra cá. Ó. 4tx menos tx dá 3tx. 3tx. Calma, mas cadê o x? Calma que tá certo, tá bom? E o 2x daqui. Agora você percebe que esse cara aqui vai dar 3x, 3tx, e aqui não tem x. Se eu pegasse esse x, né, que é do 3tx que deu aqui, passar ele para cá, dividindo, que na verdade esse 5 aqui era para ser um 3. Eu esqueci de arrumar isso aqui. Aqui é 3. 3tx. Esse x daqui corta com esse x, porque ele vai passar para cá, ó, dividindo. Se ele vai passar para cá dividindo, esses caras vão se cortar. Perceberam? Tá, só toma cuidado que aqui não é 5, tá? Por algum motivo eu deixei o 5 aqui, eu arrumei 3 aqui. Bom, enfim. 4 tira 1, aqui é 3, tá bom? 3. Esse mouse aqui onde eu estou apontando esse 5 é 3. Então cortei o x com o x, sobrou exatamente isso daqui. Pronto, ó, sobrou só a variável t. Passo esse 240 multiplicando e passa esse 3 dividindo. Vai ficar 2 vezes 240 sobre 3, que vai dar t igual a 160 minutos. Agora, 160 minutos é o tempo que eu gasto para que a vela 1 esteja 3 vezes maior que a vela 2.
As minhas respostas estão em termos de horas e minutos. Então, cada hora tem 60 minutos. Então, eu tenho 1 hora, 2 horas é 120 minutos. 120 para 160 sobrou 40 minutos. Portanto, 2 horas e 40 minutos. A parte mais chatinha está aqui. E só, por favor, depois vocês forem fazer. Aqui é 3, tá, gente? Foi um erro meu, tá? 4 tira 1 dá 3. Eu arrumei aqui, não arrumei aqui. Tudo bem, gente? Esse exercício, a parte mais chatinha dele está aqui. Deixa eu correr que o nosso tempo está voando. Ok? Resposta B. Exercício de número... esse aqui é de escala, né? Esse é da escala. Esse aqui é de escala. Lindinho esse exercício. Olha só que bonitinho. Da Unesp. Para divulgar a venda de um galpão com 5.000 metros quadrados. O que é 5.000 metros quadrados? Isso aqui é a área. Por que eu sei que é a área? Porque isso aqui está elevado ao quadrado. Então é 5.000 metros quadrados. Então é 5.000 metros de área. Uma imobiliária elaborou um anúncio que constava a planta simplificada do galpão em escala. Então o desenho da planta está aqui. 10 centímetros de comprimento. E a frente dele aqui, 5 centímetros. Ele quer saber o maior lado do galpão, maior lado real, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que isso aqui é área. Perceberam que isso daqui é área, porque isso aqui é quadrado. Isso aqui é área, isso aqui é área, isso aqui é comprimento. Então não adianta comparar essas duas coisas. A gente tem que fazer, a primeira coisa é pegar essa informação do desenho e criar área. Então, a área do retângulo, base vezes alturas, 10 vezes 5, dá 50 centímetros. Não para por aí. A minha área, eu só posso comparar com a área, aqui é centímetro. Por quê? Porque aqui é centímetro, esse cara aqui é metro. Então, ou eu passo isso aqui para metro quadrado, ou eu passo esse para centímetro quadrado. Se eu passar esse cara aqui para metro quadrado, vai dar vírgula. Então, vamos passar o outro para centímetro quadrado. Answer, não é só colocar 2 zeros, deu, porque é quadrado, é área. Então tem que colocar, se passar de metro para centímetro, acrescentava 2 zeros, como está o quadrado, vai acrescentar 4 zeros. Ok, até aí? Agora sim, ó. Área com área, unidade com unidade. A minha escala vai partir daqui. Eles não me deram a escala. Eles não me deram. Mas a escala é quem? Desenho pela realidade. Área, eu estou trabalhando com área. Área do desenho com a área real. E aí você vai ver que apareceu uma coisa, até aqui belezinha, ó. A área do desenho com a área real. Mas por que foi elevado ao quadrado a minha escala? Porque você está trabalhando com área. Se você estivesse trabalhando com comprimento, não tinha esse quadrado. Se você estivesse trabalhando com volume, em vez de ter o quadrado, tinha o cúbico aqui em cima. Eram 3 que estaria aí. Ficou claro? Esse aqui, exercício de escala, o pessoal roda no Enem ou nos dias por causa disso. Não entende as unidades, não arruma unidade com unidade. E tem que ser área com área, volume com volume ou comprimento com comprimento. Então, como eu estou criando uma escala a partir da área, eu estou calculando a área do modelo, do desenho, pela área da realidade. A área é a unidade quadrada, então a escala está ao quadrado. Mas eu não quero área, eu quero o comprimento do lado. O lado do galpão é uma medida linear. É só comprimento, é unidimensional. Aqui é bidimensional. Então eu preciso da escala linear. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, divide esses caras por 50. Os dois lados por 50. Ok. Tá faltando alguma coisa aí. Tá faltando um zero aqui, ó. Percebe? Gente, tem muito errinho nas minhas coisas. Desculpa, tá? Aqui tá 50 milhões. Aqui coloquei 5 milhões. Aqui é 50 milhões, tá? Vem aqui de cima. Comi um zero aqui. Divide por 50 os dois lados, vai dar 1 para 1 milhão, ok? Tudo bem, gente? Ó, 50. Aqui faltou um zero aqui, ó. Divide por 50 os dois lados da divisão, né, da escala. Vai dar 1 para 1 milhão. Agora joga esse cara para lá na forma de raiz. Positiva no caso, né? Porque a gente está trabalhando com comprimento. Raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 1 milhão. Raiz quadrada de 1 é 1.
raiz quadrada de 1 milhão é 1000. Então a escala na forma linear é 1 para 1.000. Por que que eu passei a escala para linear, professor? Porque agora eu quero calcular lado, isso aqui é comprimento, comprimento é linear. Aqui eu estava trabalhando com áreas é medida quadrada, então a escala é ao quadrado. Se aqui fosse volume, eu estaria trabalhando com escala ao cubo, e passava para cá na forma de raiz cúbica, tudo bem? Ficou claro isso, gente? Agora que eu tenho a escala na forma linear, eu calculo comprimentos. Com a escala ao quadrado eu calcularia área, com a escala cúbica eu mexeria com volume. Ficou claro? Ok até aí? Pronto, agora como é que eu faço para passar do modelo para a realidade? Ele quer o maior lado mede 10 centímetros aqui. Então o maior lado vai ser 10 vezes 1000 da escala, agora na forma linear, que vai dar 10.000 centímetros, mas ele quer a escala ele quer o lado em metros, 10.000 centímetros, agora como isso aqui é linear, tira só 2 zeros, 100 metros, portanto, a alternativa letra E. Ok, gente? Qualquer coisa, assista isso de novo e depois pergunta para mim na nossa live. Próximo e último exercício, para a gente ir terminando, para não ficar muito extenso, que já está extenso o vídeo, é o exercício 5 de fixação, que é uma questão aí de porcentagem também, para a gente poder trabalhar bonitinho. Então, deixa eu voltar isso aqui, não precisava. Não li o exercício? Invenção brasileira para aproveitar o potencial do etanol, álcool, né, que o país tem. A tecnologia Flex foi desenvolvida em 2003 para que os veículos pudessem ter rendimento com álcool ou gasolina ou a mistura entre eles. Um posto possui 1000 litros de uma mistura de gasolina álcool na proporção de 19 partes de gasolina pura para 6 partes de álcool. Então aqui é uma razão. Está até mostrando que é uma proporção, uma razão. A cada 19 partes de gasolina naquela mistura, que é total de 1000 litros, eu encontro outras 6 partes de álcool. Para que a mistura, né, fique com 20% de álcool, que mistura? Os 1000 litros mais o que eu vou acrescentar de gasolina. Porque provavelmente essas 6 partes em relação às 19, né? Ou seja, o total de 25 partes, 19 de gasolina e 6 de álcool, não caracteriza 20%. Então eu vou ter que aumentar o total da mistura com gasolina pura, sem álcool, para que essas 6 partes passem a ser 20%. Então vamos começar. Primeira coisa, quanto de gasolina que eu tenho na minha mistura? Percebo que eu vou transformar a razão para fração. Como assim, professor? Eu não falei que razão é a comparação de duas coisas? Então aqui eu estou comparando gasolina com álcool. 19 para 6 ou 6 de álcool para 19 de gasolina. Mas a fração é a parte em relação ao todo. Quem é o todo? O todo é só esses dois caras aqui, ó. Total de partes de álcool mais o total de partes de gasolinas. Então, ó, isso aqui vai virar uma fração. 19 partes de um total de 25, que é a soma. Então aqui já não é uma razão, aqui passou a ser fração, porque a parte em relação ao todo, que vale 1000 litros. Então 19/25 avos, aqui já não é 19 para 25, aqui passou a ser uma fração. Por que para a fração? Porque eu somei as partes da razão, que era 19 para 6. Então somei as duas partes e virou uma fraçãozinha. 19/25 deu, D vira vezes 1000, então ou você multiplica e depois divide, ou divide e depois multiplica, vai dar 760 litros. Automaticamente, eu vou fazer isso para o álcool, ou eu subtrairia, né? 1000 menos isso vai dar isso aqui. Perceberam que de novo eu fiz o total? Ó, somei para virar uma fração. Então 6/25 avos de 1000 dá 240 litros. Então eu tenho isso de gasolina e tenho isso de álcool nessa mistura de 1000 litros. Aí o que eu quero? Eu quero que esses 240 litros, né, que já dá para perceber que eu estou comparando com 1000, isso aqui equivale a 24% de 1000. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que 24%. 1000, facinho de calcular. Corta 0 com 0, vira 100, 24 partes de 100 é 24%. Só que eu não quero que seja 24, eu quero que seja 20%. Então eu vou ter que acrescentar X litros
de gasolina lá naqueles 1000 litros, porque aí eu vou aumentar a quantidade do volume total e eu vou fazer com que, já que eu vou aumentar o volume total e não vou acrescentar álcool, o percentual de álcool passa a ser menor em relação ao total. Quanto que eu vou adicionar? X. Então o que nós vamos ter? O álcool lá eu quero que seja 20% da mistura. Quanto que eu tenho de álcool? 240 litros. Isso não vai mudar. O que eu quero é isso, né, que os 20% represente os 240 litros. Isso aqui não pode aumentar. Então 20% da nova mistura. Quem é a nova mistura? Os 1000 litros mais os X litros de gasolina pura. Tem que dar os 240 litros, que é o total de álcool que está lá dentro. Então 20% do total da nova mistura tem que ser os mesmos 240 litros de álcool. Ou seja, esses 240 litros representa 20% da mistura. Isso aqui dá 0,2, aplico a distributiva, 0,2 vezes 1000 dá 200, 0,2 vezes 1000 dá 200, 0,2 vezes x dá 0,2x. Passo esse cara para lá, vai ficar 240, tira 200, sobra 40. Passo 2 dividindo, 40 dividido por 0,2 dá 200. Ou seja, eu tenho que acrescentar 200 litros de gasolina pura na mistura para que aquele percentual de álcool, inicialmente 24%, como eu mostrei para vocês, sem aumentar o volume do álcool que está lá dentro, sem aumentar a quantidade de álcool, para que ele caia para 20%. Então eu aumento a mistura. Pessoal, por esse vídeo tá bom. A gente se encontra aí na live, assistam, qualquer coisa, mandem mensagem para mim. Fico à disposição, só tenham paciência. Fui, galera. Até